Deixe-me te apresentar a Amanda. Você a está conhecendo pela primeira vez e provavelmente você já deve estar fazendo suposições sobre o quanto ela come e o pouco que ela se exercita porque está obesa. Mas eu estou prestes a te mostrar que há muito mais por trás da obesidade do que possamos imaginar. Há muitas Amandas por aí afora e elas precisam de tratamento. Talvez você seja uma delas ou talvez você conheça uma Amanda. É hora de agir contra a obesidade, mas para fazer isso eficientemente, nós precisamos entender a obesidade. É amplamente aceito que o peso corporal é determinado por uma fórmula bem simples. Nós chamamos de equação de balanço de energia e funciona assim. Se o número de calorias que você consome for igual ao número de calorias que você queima, o seu peso continua igual. Se você consome mais do que queima, você ganha peso. E se você queima mais do que você consome, você perde peso. A maioria de nós acha que se controlamos o nosso equilíbrio de energia, nos mantemos magros, enquanto aquelas pessoas, como a Amanda, que comem demais e fazem pouco exercício, se tornam obesas. Para nós, a obesidade é uma escolha de estilo de vida. E a cura é simples. Coma menos e faça mais exercícios. Isso pode soar lógico, mas está errado. Primeiro, vamos falar sobre set point. Não, eu não estou falando sobre a pontuação do jogo de tênis quando um jogador está prestes a ganhar do outro. Eu estou falando sobre uma teoria que diz que não importa o que você quer conscientemente que o seu peso seja, o seu cérebro sabe quanta gordura você deveria ter disponível. E ele tem um sistema complexo instalado que regula precisamente a entrada e o gasto de energia para te manter na chamada faixa de set point, ponto de ajuste de gordura corporal. Então, aquela equação de balanço de energia não é algo que você pode controlar voluntariamente. O seu cérebro regula a quantidade de calorias que entram e as calorias que saem de você. Para o seu cérebro fazer isso, ele precisa saber quanta energia você tem disponível o tempo todo. E ele sabe disso por escutar os hormônios como a leptina, que é produzido na sua gordura corporal. Você pode imaginá-lo como um carro. A leptina é o medidor de gasolina que diz ao seu cérebro quanta gasolina tem no seu tanque. A leptina é só um pedaço do quebra-cabeça. Você tem uma série de outros sinais, hormônios e sentidos que estão envolvidos também. Os seus ossos, músculos, pâncreas, fígado, trato gastrointestinal e órgãos sensitivos. Todos eles contribuem com a sua parte, se comunicando com o seu cérebro e dando a informação que ele precisa para fazer seu trabalho. Mas tudo isso são mais detalhes do que precisamos para essa conversa. O ponto é que você tem um sistema complexo instalado que te regula dentro de uma faixa de ponto de ajuste, set point, para a gordura corporal. Então, o que acontece se Amanda decide perder peso e começar uma dieta? Afinal, pessoas com obesidade deveriam comer menos, certo? Isso é o que acontece. Ela perde peso, mas os seus níveis de hormônios mudam. O cérebro dela ouve isso e reage guardando toda a gordura corporal que ainda sobrou. Ela sente mais fome e, apesar dela não saber, ela também está queimando menos calorias que antes. Você vê, normalmente o ponto de ajuste é um caminho de mão única. Uma vez que foi elevado, o cérebro trabalha para defendê-lo tão vigorosamente quanto defenderia um ponto de ajuste mais baixo. O cérebro da Amanda não sabe que ela precisa perder peso, só sabe que precisa defender o ponto de ajuste atual dela. Voltando para a nossa analogia com o carro, Amanda não pode evitar ter que procurar por um posto para reabastecer quando ela vê no seu medidor que o nível de gasolina está baixo. Ao mesmo tempo, ela se torna mais econômica no combustível, queimando menos energia que antes. Isso pode explicar por que tratar obesidade com dieta e exercícios fracassa com tanta frequência na obtenção dos resultados esperados. É como falar para Amanda que ela tem que ser uma motorista mais cuidadosa, quando na verdade ela precisa de um mecânico para consertar o seu carro. Ok, então se todos nós temos esse sistema complexo instalado que nos impede de perder peso, por que ele também não nos protege de ganhar peso e desenvolver a obesidade em primeiro lugar? Como podemos explicar a epidemia da obesidade? Voltando a Amanda, por que ela desenvolveu a obesidade? A resposta é que precisamos de uma tempestade perfeita para causar uma epidemia de obesidade como a que estamos vendo agora, e é o nosso meio ambiente moderno que nos leva, junto com a Amanda, direto a essa tempestade. Enquanto não tivermos uma causa única no aumento da obesidade, a mudança dos elementos químicos e nutrientes contidos na nossa comida, a então chamada dieta ocidental, a diminuição nas atividades físicas, o aumento do estresse, sono inadequado e perturbado e ampliação no uso de medicamentos, promoverão o ganho de peso. Todos contribuem com a sua parte.
Nossa história genética única e o desenvolvimento fazem com que cada um de nós reaja de um jeito diferente aos elementos do meio ambiente moderno. E alguns de nós, como a Amanda, respondem enviando sinais hormonais que elevam o nosso ponto de ajuste para a gordura corporal. Não é que o sistema da Amanda parou de funcionar, só que está trabalhando para regulá-la a um ponto de ajuste muito alto. Então, você pode pensar que a obesidade é uma resposta biológica ao meio ambiente moderno, uma doença que faz o corpo desregular para um ponto de ajuste de gordura corporal que é muito alto. Vamos voltar para a nossa analogia com o carro. O tanque de gasolina da Amanda está se expandindo, então ela carrega combustível demais. Para a Amanda perder peso e não recuperá-lo, ela precisa encontrar um jeito de diminuir o seu ponto de ajuste. Isso, ao invés de declarar guerra à sua própria biologia, ela precisa achar um jeito do seu corpo se autorregular a um peso mais baixo. Uma opção para Amanda é a cirurgia bariátrica. Estudos e mais estudos têm demonstrado que esse é o tratamento contra a obesidade mais eficaz e duradouro. Mas como a cirurgia bariátrica funciona é frequentemente mal entendido. A maioria das pessoas, até mesmo muitos médicos, pensa em cirurgia bariátrica em termos de restrições ou má absorção. É uma suposição razoável que a cirurgia funcionasse desse jeito. Afinal, os procedimentos geralmente consistem em alguma combinação de alteração da anatomia do estômago para ficar menor, o que te faz pensar que restringiria a quantidade de comida que você poderia comer e o redirecionamento do trato gastrointestinal, de um jeito que te faz pensar que haveriam falhas na absorção das calorias do que você come. Mas novas pesquisas mostram que certos tipos de cirurgia bariátrica, por exemplo, bypass gástrico, gastrectomia vertical, sleeve gástrico e o duodenal switch, afetam os sinais entre o corpo e o cérebro para diminuir o apetite, aumentando a sensação de saciedade e aumentando o metabolismo e até mesmo estimulando a preferência por comidas mais saudáveis. A cirurgia pode mudar o ponto de ajuste para a gordura corporal. Ao invés de usar dieta para lutar contra o ponto de ajuste, a cirurgia pode recalibrá-lo e os hormônios que estimulam o ganho de peso trabalham como o de uma pessoa fazendo dieta, fazendo exatamente o oposto após a cirurgia, quando o corpo se autorregula para um novo ponto de ajuste mais baixo. Então, aqui estão as 3 coisas que você deve guardar de tudo isso. 1. O balanço de energia é complexo e altamente regulado. 2. A obesidade é uma doença em que o seu sistema complexo que regula a gordura corporal pode desregular para um ponto de ajuste que é muito elevado. 3. A cirurgia bariátrica pode funcionar mudando os sinais que regulam o ponto de ajuste para a gordura corporal, permitindo que pacientes sejam bem-sucedidos ao perder peso e sem recuperá-lo. É hora de mudar a forma de falar sobre obesidade. É hora de olhar além da dieta e dos exercícios como as únicas soluções. É hora de agir contra a obesidade. E agora que você aprendeu, aqui está um jeito simples para você agir. Compartilhe esse vídeo.